Então, pessoal, vamos começar essa nossa aula de hoje e é uma orientação e também eu vou apresentar explicações sobre as regras para a produção de paper, de papel, ou melhor dizendo, de uma espécie de ensaio ou artigo ainda em progressão. Eu pediria para vocês desligarem os microfones de vocês e, se vocês quiserem deixar eu pediria também que a câmera fosse desligada, a não ser quando vocês forem falar. E eu gostaria de pedir o seguinte, que eu começasse a falar, vocês me dessem 30 minutos, e aí eu daria, então, mais 30 minutos para vocês intervirem, fazendo perguntas. Eu preciso de 30 minutos só comigo falando, porque muitas dúvidas que vão surgindo de vocês, eu acho que já posso adiantá-las enquanto eu falo. E então eu também não perco minha linha de raciocínio. 30 minutos, vocês me esperam, depois de 30 minutos vocês falam. Posso passar um pouco de 30 minutos, 35, 40, mas no máximo 40. Tá bom? Eu estou gravando essa aula, então eu vou postá-la no meu canal no YouTube. Vai estar lá aberto, a aula vai estar aberta. E por onde a gente começa? Né? Eu já vou compartilhar aqui o artigo, mas eu preciso dizer o seguinte. A nossa avaliação, baseada na produção desse paper, tem o seguinte objetivo, que é o objetivo de fazer com que vocês possam dominar não apenas a habilidade de produção de texto, tá bom? Mas também a habilidade de, de compreensão do manuseio das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, minimamente, sabendo que essa disciplina não é uma disciplina de metodologia, não é uma disciplina sobre a ABNT. Eu apenas estou exigindo que, minimamente, vocês consigam, já agora, no início desse curso, desse primeiro semestre, do curso de Direito, da Federal do Pará, Campus Belém, essa disciplina de História do Direito e do Pensamento Jurídico, que vocês dominem minimamente essas regras para que o trabalho de vocês possam ter um mínimo de padrão, né? E esse mínimo de padrão facilita não só a minha leitura, a minha correção, como também ajuda vocês para a elaboração de trabalhos futuros em outras disciplinas, em outros semestres. Ok? Eu coloquei um modelo de paper no sistema da faculdade, do CIGAR, e esse modelo é um modelo de um artigo escrito pelo aluno Paulo Henrique Araújo, e em coautoria comigo, sobre a Agamben, Hannah Arendt e a crise pandêmica, tá bom? E se trata de um texto pequeno, vocês vão ver, dividido em introdução, tópicos de desenvolvimento e, ao final, considerações finais e mais ao final ainda as referências. Tá? Tem título, tem resumo em português, resumo em uma língua estrangeira, em inglês no caso, a identificação dos autores. Bem? Agora sim, esse modelo ele seguiu as regras da revista de filosofia da Universidade Federal do Pará, a Complexitas. E, como é sabido, muitas revistas científicas, acadêmicas, elas não seguem exatamente as regras da ABNT. Elas seguem a maior parte das regras da ABNT, mas o que há, em verdade, é que essas revistas também possuem as suas próprias regras, suas próprias diretrizes. Bem? Então, eu vou apresentar esse modelo para vocês, que é muito autoexplicativo, junto com as orientações que foram anotadas da aula que dei para outra turma
sobre o mesmo tema, mas que não foi gravada, vocês vão perceber que é muito simples de elaborar, muito simples de entender, tá bom? E eu vou tolerar alguns erros, tá bom? Porque essa disciplina não é de metodologia, não é sobre a BNT, como eu disse. Mas eu quero que vocês possam cumprir minimamente com o estabelecido. Tá bom, vou colocar aqui o compartilhamento de tela e mostrar já diretamente como se faz o PEI. E, junto desse meu objetivo, eu também tenho outro, que é orientar vocês a como elaborar esse texto. Como elaborar esse texto. E como elaborar esse texto. Vou orientar vocês sobre a questão da originalidade, do ensaio, da relação com temas que envolvam cinema, literatura, séries de televisão, tá? Temas filosóficos, propriamente ditos, casos concretos, bem? E vou orientar vocês com algumas sugestões, não são regras, de como se pode produzir um texto. Sugestões a partir da minha experiência como autor de artigos. Não são regras universais, não são as melhores sugestões, tudo bem? São sugestões, só isso. Você as usa ou não, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se eu acerto. Artigo Complexitas. Pronto. Vocês estão enxergando? Bom, os alunos que não conseguirem acessar o arquivo que estou compartilhando, eu vou descrever o arquivo que estou compartilhando. Então não se preocupe, tudo bem? Pois bem, vamos lá. Olha só. Como eu disse a vocês, esse paper foi apresentado para a revista Complexitas, né? Então, a revista tem suas próprias regras. Não, elas não são tão diferentes das regras da BNT, mas toda revista tem regras próprias, como eu disse. Vocês vão ver aqui, eventualmente, isso ocorrer. Tá? O que eu quero de vocês é que vocês escolham um tema que envolva quaisquer das unidades dadas até agora, nessa disciplina. Mas se você quiser se utilizar de um tema, de uma unidade ainda não dada em aula por mim, você pode. O que é necessário é que o seu paper traga minimamente, ou seja, pelo menos uma vez, pelo menos uma referência que consta no nosso plano de aula, certo? Nosso plano de ensino, melhor dizendo. Então, por exemplo, se você for escrever sobre a dificuldade de se produzir uma história do direito, sobre as problemáticas que o historicismo levanta e as críticas de Walter Benjamin ou de Gadamer, certo? E como se pensar uma história dos oprimidos, se pensar uma história dos direitos humanos, ou se você quiser escrever sobre a problemática em torno de uma história dos direitos humanos a partir do sul global, a partir da filosofia da libertação, ou se você quiser escrever sobre a concepção de justiça, sua relação com a violência, na tragédia escrita por Ésquilo, né? Tragédia da Oresteia, e se você quiser levantar temas sobre isso, inclusive se você achar que as unidades se comunicam, e elas se comunicam, elas dialogam. Eu quero que você minimamente seja capaz de citar um dos artigos elencados como referências bibliográficas ou referências, tá certo?
de modo geral, que está no plano de ensino desta disciplina. Tudo bem? O que eu não gostaria era que você se utilizasse apenas de textos que estão fora do plano de ensino. Não. Você também, por outro lado, não é obrigado a usar apenas textos que estão no plano de ensino. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido isso. Vou seguir. Aqui é a primeira folha do paper. Então, vocês vão ver que centralizado está o título em caixa alta, ou seja, em maiúscula, em negrito, ou seja, com a tinta forte. E aqui está crise dos direitos humanos em tempos de pandemia, 2 pontos. E aí, posteriormente, em caixa baixa, ou seja, em minúsculo, sem negrito, sem tinta forte. Um diálogo entre Hannah Arendt e Giorgio Agamben. Olha só. Logo após isso, existe um número, 1, vem do lado do nome do Agamben. Esse número designa uma nota de rodapé, a primeira nota de rodapé. Qual é a função dela aqui? Eu estou exigindo, como você já sabe, que mandei as orientações no sistema, eu estou exigindo que as citações, as referências que foram usadas no texto, elas sejam do modelo de Chicago, também conhecido como o modelo autor-data. Tá? Significa que eu não quero a citação feita por notas de rodapé. Tampouco você tem que fazer misturado. Isso também não. Ora nota de rodapé, ora autor-data. Isso tem que ser totalmente evitado. Agora você pode se perguntar, mas o que essa nota de rodapé está fazendo aí? Bom, ela não é uma citação. Ela é, em verdade, uma descrição sobre do que se trata esse paper. Veja lá embaixo. O presente artigo, elaborado como requisito parcial para a avaliação dos monitores da disciplina de História do Pensamento Jurídico 2020.2, foi aprovado para publicação na Complexitas, revista de Filosofia Temática, volume 5, número 1, 2020, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, FAFIU-UFPA. É apenas isso não é uma citação de nada. A nota de rodapé usadas aqui, as notas de rodapé usadas aqui, elas servem apenas para descrever. Descrever. Ou, então, quer dizer, descrever do que se trata o paper, descrever o currículo dos autores, como vocês já vão ver, ou então, quando, também já vou mostrar, quando se quer colocar maiores explicações sobre determinado tema que você julga como sendo explicações que não caberiam no corpo do texto, pois são explicações muito específicas, ligeiramente desconexas e que estão apenas com a função de serem informativas, que acrescentam, então, mais informações, mais dados, e que também você não gostaria de inseri-los, porque senão você teria que abrir outro tópico e, então, escrever mais páginas. E aí você precisa se lembrar que esse paper tem como mínimo de páginas 5 páginas, contando com essa primeira folha e contando com a última folha, com as referências. Eu disse na última aula que não admitiria que o paper tivesse menos que 5, mas admitiria que o paper tivesse mais do que 10. Tá bom? Mais do que 10 páginas. 11, 12, 13, 14. Segundo o seu bom senso, sua prudência, sua razoabilidade. Um paper de 20 páginas seria muito interessante. No caso, seria já um artigo. Né? 15 páginas seria um artigo. É muito interessante. E lhe parabenizaria se você pudesse escrever um artigo completo. Mas você causaria dificuldades para o meu tempo de correção. Você pode me enviar um paper, versão reduzida, e me enviar um artigo para que, então, depois eu corrigir todos os papers, eu possa corrigir o seu artigo e orientar para que você publique em alguma revista, etc. Tá bom? Mas aqui no nosso caso, eu quero o mínimo de 5, máximo de 10. Vocês podem fazer esse paper em dupla, tá? E eu acabei permitindo que também pudesse ser feito de modo individual. Mais do que 2, jamais. Mas pode ser 1 também. Tudo bem? Eu
Pediria para que vocês fizessem dupla. Acho que é um desafio interessante para se dividir o trabalho. Estamos no meio de uma pandemia, tá bom? E é um modo também de se conectar com os outros alunos e alunas da turma, já que não estamos em sala, estamos em sala virtual somente, em home office, né, um trabalho de casa. E esse papel, eu tenho chamado de paper, por puro estrangeirismo, sem justificativa, admito, ele é desafiador, 5 páginas. Pode ser muito, pode ser pouco, dependendo da sua perspectiva. Eu só apenas quero dizer que você tem que fazer isso com tranquilidade. Como eu disse na última aula não, na aula que dei para outra turma, que acabei não gravando, citei uma passagem da professora Jane Marie Ganeban, professora da USP, sobre a dificuldade que os orientandos brasileiros, que ela tem muita experiência já, está há muitos anos trabalhando no Brasil, a dificuldade, nesse texto que ela escreveu sobre, a dificuldade dos orientandos em escreverem, ou porque se sentem travados, ou porque estão apegados na escrita. E ela lembra que, de algum modo, essa dificuldade tem a ver com a problemática, ou simplesmente, né, a dificuldade de se lidar com a própria finitude, com a própria morte, com a própria brevidade da vida. E é um texto interessante, até escrito num tom poético, para dizer que, de um certo modo, a tarefa de escrever é uma tarefa que exige de nós uma, uma paralisação do tempo do trabalho rápido, do pensamento muito informativo e rápido, e exige de nós leitura, resenha, resumo, organização das ideias, né, domínio da linguagem. E o que a professora Jane Marie Ganevan fala? Que, de um certo modo, essa dificuldade de escrever tem a ver, então, com a nossa própria dificuldade de lidar com a própria morte, né? Com o fato de que não somos eternos, pelo menos do ponto de vista material. Então, escrever exige de nós assim o desafio de, aqui já interpretando o texto dela, tá? Não é ela escrevendo sobre isso, desse modo como estou falando. Exige de nós o desafio de nos demorarmos sobre um livro, sobre um artigo, e nos demorarmos sobre o papel, a caneta, o computador, o teclado, a máquina de escrever, se você for vintage. O desafio de se demorar, de diminuir a celeridade do tempo e a ansiedade, a ambição de conseguir dar conta de todas as informações e de dizer tudo, ou de achar, então, isso é bem comum, de que não se tem nada a dizer, de que não se tem nada para se falar. Preciso lidar com a ideia de que somos limitados, que terminamos. Temos, temos limitações, né? Fronteiras. Que o melhor modo de lidar com essas limitações é reconhecendo essas limitações, reconhecendo que estamos iniciando, tudo bem? E é a partir desse reconhecimento que a gente pode, eventualmente, superar essas limitações ou expandir os limites. E nem todas as limitações serão superadas, como, por exemplo, a da própria morte. E não só isso, né? A escrita ela implica essa tarefa de deixar um legado, de registrar um momento. E para quem tem dificuldade de lidar com a própria finitude, a escrita acaba, aqui interpretando o texto da Jane Marie Ganeban, professora, acaba nos colocando em xeque, nos colocando em frente a essa ideia de que não somos eternos, mas talvez os nossos textos podem ser interessantes. Então, é um desafio mesmo, mas não é impossível. E é difícil,
mas com o tempo melhora. Não é nada diferente do que aprender a andar de bicicleta, praticar outro esporte, aprender uma língua. O que é preciso para aprender? Praticar, disciplina, repetição, lidar com as próprias frustrações, insistência, tá bom? Lidar com as autocobranças, com as autorrecriminações, tudo bem? Então não é diferente. É estudo, disciplina, repetição, insistência e dá tudo certo, tá bom? Então depois do título, né? Título, subtítulo, existe aqui uma nota de rodapé. Essa nota de rodapé descreve do que se trata, e você vai colocar o presente paper, o presente papel, o presente ensaio, o artigo ainda em progressão, você chama de como você quiser. É referente. Olha, o texto não é uma obrigação, não tem um modelo de texto. Estou sugerindo aqui um texto. É referente à disciplina de História do Direito do Pensamento Jurídico do ano 2020, em ensino remoto emergencial, que é ministrada pelo professor Ricardo Evandro Martins. Põe a data, se você quiser, tá bom? Uma coisa simples. E logo depois você vai colocar o nome, seu nome, autor ou autora, os autores, as autoras, a autora, o autor, a autora, tudo bem? Coloca o seu nome. Aqui, os nomes estão, o meu nome e o nome do Paulo estão em itálico, ou seja, esse tipo de escrita mais caída assim para a direita, né? Eu não exijo que vocês coloquem em itálico. Vocês podem não colocar itálico. Se você coloca se você quiser, não é uma exigência. O que é interessante é que você coloque uma nota de rodapé logo e depois dos nomes de vocês, ou só do nome seu, dizendo quem você é. Olha só como o Paulo colocou aqui, a nota de rodapé número 3. Graduando em Direito pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Bolsista de Iniciação Científica, PIBIC, CNPq, na área de Filosofia Política. Integrante do grupo de pesquisa Formas de Vida em Estado de Exceção. Estudos sobre Direitos Humanos desde a Filosofia de George Ocampo, PPGD, UFPA. E aqui ele colocou o link do Lattes dele, do currículo Lattes, o currículo ligado ao CNPq. Tudo bem? E colocou o e-mail dele também. Tá? Eu vou pedir sim um resumo para vocês, tá? Um resumo e palavras-chave, como você pode ver logo abaixo do resumo. Eu vou pedir sim, tá? Quero que vocês coloquem nesse resumo o quê? Que vocês façam uma breve descrição sobre do que se trata o artigo. Tá? De modo bastante sucinto, resumido, se trata de um resumo, né? Em que você vai dizer que esse trabalho faz isso, pretende isso, tá bom? Tem como problemática o problema, a aporia, o paradoxo, a investigação sobre um conceito, o desafio de se desenvolver, de se interpretar algo, tá? Utilizando os seguintes referenciais, os seguintes autores e autoras, desses momentos de seu pensamento, desses conceitos específicos. Muito bem. Olha como ele colocou: o presente trabalho busca investigar de que modo a crise causada pela pandemia do coronavírus afeta o compromisso dos Estados nacionais pela garantia e pela proteção dos direitos humanos de seus cidadãos. Analisando se esses direitos, que em tese são inalienáveis e garantidos pelos Estados em qualquer situação, podem ter sua eficácia comprometida em regimes democráticos na ocorrência de uma situação emergencial, tal qual a atual. Ele coloca aqui qual é do que se trata esse artigo, esse paper, esse papel, esse resumo não, esse ensaio, do que se trata, qual é a problemática em volta dele, a questão da proteção dos direitos humanos no período de crise pandêmica, como isso se dá, como se protege os direitos humanos pelo Estado, nação, né? E logo depois ele vai dizer, olha, isso será feito na perspectiva do pensamento filosófico de Hannah Arendt e pelo aquilo que o Agamben alerta também sobre o tema. Entendeu? Delimitando quais são, aqui ele não coloca, mas seria possível delimitar quais são as obras que vão ser utilizadas, as principais, né? Então é uma coisa muito simples mesmo. Um parágrafo. Olha, aqui ele seguiu a regra da revista. Eu não coloquei uma regra de limites de palavras. Não. Faça um parágrafo, tá bom? 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas.
Geralmente as revistas vão pedir número de palavras, tá? 500 palavras, por exemplo. Eu não me lembro se nas anotações eu realmente pedi o número de palavras. Daqui a pouco eu vejo isso, tudo bem? Posso estar aqui me confundindo, mas não se preocupe muito com isso. Palavras-chave são as palavras que fazem a indexação do ensaio, do artigo, mostrando quais são os temas centrais do ensaio. Hannah Arendt, direitos humanos, George Agamben, estado de exceção, pandemia. Você tem que usar até 5 palavras-chave. Pode ser um nome e sobrenome que contariam como uma palavra-chave. Né? Aqui, ó, Hannah Arendt é uma palavra-chave. Direitos humanos é uma palavra-chave. Porque são expressões compostas, mas são uma palavra-chave. Entendeu? Todos eles aqui formam uma palavra-chave. Então, seria interessante você colocar a tradução? Seria. Se você quiser, você coloca. Eu não vou obrigar, tá bom? Não é obrigatório. Mas seria interessante, até você exercita sua língua estrangeira. Eu pediria para ser feito em inglês ou francês, tá? Mas não é obrigado, tudo bem? Vamos continuar. Você tem que traduzir tudo, inclusive as palavras-chave, os keywords, né? E aí, como você começa? Olha, a revista exigia que houvesse introdução, conclusão e que a introdução fosse numerada como o primeiro tópico. 1, introdução. Eu geralmente não faço isso. O que eu faço? Eu numero o primeiro tópico como o primeiro tópico logo depois da introdução. Eu não faço a introdução como número 1. Mas aqui está assim. Eu não vou exigir de vocês que vocês façam diferente do que está aqui. E vocês podem fazer também como estou sugerindo. Faz só introdução. E aí depois você inicia o primeiro tópico. Tudo bem? Tanto faz. E ele vai começar. Ele já começa fazendo alusão. Olha, aqui não é uma citação, certo? Ele não está fazendo uma citação do texto, ele está fazendo uma alusão. Ou seja, ele apenas está mencionando a obra que ele vai ainda citar, que ele ainda vai tratar sobre. Então, ele está fazendo a alusão de um título de um texto que está dentro do livro da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. E aí você vai perceber que o título da obra, do capítulo e do livro da Hannah Arendt estão em itálico. Quando você vai usar itálico no seu texto? Em 2 momentos. Somente em 2. Quando você fizer alusão a um título de um artigo, de um livro, de uma obra, título de uma entrevista, título de um jornal, ou quando você estiver utilizando uma palavra estrangeira, seja em alemão, latim, grego, inglês, espanhol, tá? Aí você utiliza itálico. Ah, professor, mas eu não posso usar o itálico para destacar uma palavra? Não, não pode, tá? Não pode. Eventualmente se faz isso, tá? Isso não é incomum, quando se quer destacar uma palavra, mas pediria aqui para essa disciplina que a gente só utilizasse itálico para fazer alusões a menções a títulos de textos e palavras estrangeiras, tá bom? Olha só, uma outra dica, que é uma sugestão, não é uma regra. Tá? Eu geralmente faço a introdução num tempo verbal específico, eu faço no futuro. Eu digo assim, nesse texto, até repetindo algumas coisas do resumo, né? Porque eu vou dizer aqui na introdução, o que a introdução serve? Ela vai estar introduzindo o leitor ao tema do texto. Então, ela vai dizer do que vai se tratar o texto, vai apresentar a problemática, só que de maneira mais solta do que o resumo, mais aberta, mais expandida. Tudo que eu estou falando, isso aqui não é regra, tá? Isso aqui pode ser pensado de outra maneira por outros professores, outras pessoas. Isso é só um estilo que você não precisa aceitar. Eu geralmente começo a introdução falando no futuro. Geralmente é uma dificuldade a introdução, porque é essa dificuldade para começar um texto. Gente, é simples começar um texto. Fala do que o texto vai dizer. Olha, o texto. Ou então, simplesmente, se você não quiser fazer isso, porque você já colocou no resumo, comece logo. No mundo grego antigo, a Oresteia foi uma tragédia grega, encenada no tempo da democracia ateniense. Pronto, começou. Você não precisa também fazer como enredo de samba, sabe? Começando desde os primórdios. Esses clichês, assim, evitem, tá? Olha, o direito é um
uma arte que desde as cavernas, talvez evita isso, é um clichê assim muito feio. Pode evitar, entendeu? Evitar coisas do tipo, o direito é algo que tem a ver com a sociedade. É mesmo. Evitem, evitem, entendeu? É interessante evitar isso. Ganhe a sua voz, procure a sua voz, aquilo que você tem para dizer, você. Não, não o bacharelismo que quer ficar entre nós e não quer nos abandonar, entendeu? Não comece desde os primórdios, não comece desde o início da era. Porque o direito, você quer falar sobre a Oresteia, a tragédia grega e a noção de justiça. Por que você vai iniciar falando da importância do direito para o mundo, para a humanidade? Grandes discursos pomposos. Não faça isso. Seja rigoroso, técnico, seja no seguinte sentido de técnico, né? Seja apegado ao seu texto. Sim, sim, isso mesmo, Andrei. Pode ser isso também. Isso mesmo. O Andrei escreveu aqui. É apresentar a problemática. Já começa apresentando qual é a questão da justiça que transita, da vingança para procedimental. E fazer uma pergunta. Essa justiça realmente transita? Há uma modificação? Não há algo que resta, que permanece? E desenvolva isso. Pronto. Você quer falar sobre historicismo e como se faz uma história do direito, que não seja a história dos vencedores, a dos monumentos, a da classe opressora? Comece falando, ó. Walter Benjamin diz no seu texto, é preciso pensar a história. Gadamer faz uma crítica. Inicie, inicie. Não tenha medo, tá? Olha como o Paulo aqui, nesse tópico sobre Hannah Arendt, ele faz uma citação da Hannah Arendt. Paulo tem estudado Hannah Arendt. E ele diz assim, olha, no tópico 2. Ele inicia, olha, no último tópico, resgatando o que foi dito na introdução. Não, não, não. Ele está aqui fazendo referência ao texto da Hannah Arendt, né? Esse texto, inclusive, foi revisado e foi publicado ontem, tá? Ontem, dia 10 de novembro de 2020. Mas ele está fazendo uma referência, e aqui até está um erro aqui de revisão, que depois foi revisado, como eu disse. Ele faz de novo a menção, a alusão ao tópico do texto da Hannah Arendt, mas não coloca em itálico. Ele está colocando em aspas. Vocês estão vendo aqui? Pois é, está errado. Mas foi um problema de revisão. O que me interessa aqui é o segundo parágrafo desse segundo tópico. Ele diz assim: após o conflito, a Europa caiu em miséria. A inflação deixou sem chances de recuperação toda a classe de pequenos proprietários, algo nunca visto em nenhuma outra crise financeira. O desemprego, além das classes trabalhadoras, alcançou a totalidade de muitas das nações europeias. Ponto e vírgula. As guerras civis, nos 20 anos posteriores à Grande Guerra, vírgula, trouxeram consigo um grande número de mortos e retiraram aqueles que sobreviveram a esses conflitos de seus lares. Né? Aí ele são autor data modelo de Chicago, que é a citação entre parênteses no corpo do texto, utilizando o sobrenome do autor ou da autora, o ano não da obra original, mas da edição que você tem, da publicação do livro que você tem, e o número da página. Olha, a ABNT não exige que você, quando está fazendo citação indireta, que você coloque o número da página. Mas eu estou exigindo aqui que você sempre coloque, seja você fazendo citação direta, seja você fazendo citação indireta. Né? Se trata disso, e é indireto e direto, simples. Citação direta é toda citação em que você copia e cola o trecho do texto que você está lendo. Tá? E aí, o que eu quero que vocês façam nesse texto, nesse paper? Que vocês possam se utilizar tanto de citações diretas quanto citações indiretas. Tanto faz. Pode misturá-las. Mas eu queria que vocês não utilizassem citações diretas de mais de 3 linhas. Quero que vocês façam citações diretas de até 3 linhas. Até 3 linhas. Quando eu digo até 3 linhas, isso não é uma exigência tão rigorosa. Às vezes a gente passa um pouquinho para a quarta e não tem problema. Às vezes a gente começa a citação no final da linha do parágrafo, e aí quando você fizer 3 linhas, na verdade você só fez 2,5. Aí você passa para a quarta linha, contanto que ela termine até a margem onde iniciou a aspas. Né?
as aspas. Eu não quero citações diretas de mais de 3 linhas, porque eu queria que vocês evitassem roubar aqui no tamanho do texto, colocando várias citações diretas de parágrafos inteiros, de 2 parágrafos, de páginas inteiras, tá bom? Quando o trabalho de vocês, desse jeito, pode ficar muito pequeno do texto próprio de vocês e cheio de textos alheios, que não são de vocês. Por mais que estejam com referências, ou seja, vocês não estão plagiando, mas, de certo modo, há muito pouco do texto de vocês, do trabalho de vocês, e só do texto que vocês estão trazendo. Então, eu queria citações diretas, entre aspas, sem itálico, sem negrito, sem sublinhações, entre aspas, em até 3 linhas. Essas são citações diretas. Já vou dar um exemplo de citação direta aqui. O meu primeiro exemplo não é aqui de citação direta, mas é de citação indireta, que é a citação em que você não está copiando e colando o texto que você está lendo, ou que você está se referindo, que você está interpretando, desenvolvendo. Você está agora só citando o texto com as suas palavras, tá? Interpretando o texto com as suas palavras, mas sabendo que não se trata de um texto seu, a ideia do autor ou da autora. Logo, você precisa citar para não incorrer em plágio. Como você faz isso? Você faz sem aspas, porque você não está copiando e colando. Tá? Mas a citação, ao final, ela ainda assim é necessária e com página. Tá? Abre parênteses, coloque em caixa alta o sobrenome do autor ou da autora, como está aqui, Arendt, vírgula, espaço, o ano da publicação que você está usando, vírgula, espaço, P, que refere-se à página, minúsculo, ponto, espaço, o número da página, fecha parênteses e dê o ponto final. Aqui no texto do Paulo, aqui comigo, esse texto, como eu disse, está sem revisão, ele tem um erro. Ele coloca assim, aqui no segundo parágrafo do segundo tópico, né? Trouxeram consigo um grande número de mortos e retiraram aqueles que sobreviverem a esses conflitos de seus lares. Aí se colocou aqui um ponto e depois se fez a citação, está errado. É seus lares sem ponto, abre parênteses, caixa alta, vírgula, espaço, ano, vírgula, espaço, P minúsculo, ponto, espaço, número da página. Fecha parênteses, aí sim, ponto final. Tudo bem? E outras passagens aqui do texto, elas estarão corretas. Olha só, pessoal. Plágio é algo muito grave, que você deve não apenas evitar, você deve odiar na sua vida para sempre plagiar. Como se evita plagiar? Não plagiando. Que coisa redundante, mas é necessária essa redundância. Você evita plagiar quando você se sente inseguro, se a ideia é sua ou não, você cita. Em dúvida, cite. Em dúvida, cite. Agora sim, pessoal, no início da vida acadêmica, a gente não tem muita segurança e é óbvio, tudo que a gente escreve, a gente leu em algum lugar. Muito dificilmente a gente passa logo a elaborar ideias muito próprias. E aí sempre há o risco de você acabar se encontrando num problema, que é de ter que citar cada linha que você está escrevendo. Porque tudo que você está escrevendo, você leu sobre. E aí eu vou tolerar algumas medidas, alguns textos que, de um certo modo, trazem ideias dos autores, e tudo bem. Mas eu diria, na dúvida, cite. Cite. Se você quiser colocar o texto inteiro, a folhinha inteira, o parágrafo, 3 linhas, né, do texto, porque você acha importante colocar como o autor colocou, como estratégia retórica, né? Quer dizer, você está falando uma coisa e você diz, olha, mas para provar que essa é a minha interpretação sobre tal passagem do livro da Hannah Arendt está certa, eu vou colocar aqui o trecho em que ela fala mesmo. Aí você coloca, entendeu? Entre aspas. Ou seja, faz citação direta. Olha só aqui nessa página, logo no início. E ao reconhecer que alguns grupos sociais eram minorias, aí ele faz aqui uma nota de rodapé, que não é citação, é mais informação, vírgula, os colocaram em, abre aspas, aí aqui há uma citação do texto da Hannah Arendt, pelo menos o texto traduzido, né? Um jogo arbitrário e uma relação de servidão, fecha aspas, sem ponto, abre parênteses, Arendt em caixa alta, ou seja, maiúsculo, vírgula, espaço, número da página, vírgula, espaço, P minúsculo, ponto, espaço,
número da página. E aqui ele coloca assim, porque esse trecho deve estar entre duas páginas, então ele coloca as duas páginas, 373, hífen, ou seja, até 374, fecha parênteses, ponto final. Tá? Muitas vezes, você está inseguro e não sabe se tem que citar ou não. Cite, se você estiver inseguro. Mas se você está fazendo um texto próprio, interpretando, dizendo que você pensa que está querendo ser dito é isso, na verdade essa passagem significa isso, você não precisa citar, você está falando por você mesmo. Tudo bem? Muito importante, mas nem precisaria falar, porque é óbvio. Né? A fonte é Times New Roman, tá? Como está no Word, no programa, no software da Microsoft, né, tradicional. Fonte número 12. A ABNT permite a fonte Arial, mas eu não quero que você faça Arial, quero que você faça Times New Roman. Tá? A fonte é 12, a não ser que no texto de nota de rodapé você escreva algo com uma informação, aí a fonte não é 12. Se eu não me engano, a fonte é 10. Posso estar errado, mas eu posso confirmar depois dessa aula. Não tenho tudo assim de cabeça, todas as regras, tá? Ok. Ó, seguindo aqui no texto, tópico 3, né? Tópico 3. Já falou, olha, introdução, introduziu o tema, no tópico 1 falou da Hannah Arendt, tópico 3 levantou a problemática, os problemas na construção dos direitos do homem, sua relação com a soberania e o povo, em caixa alta, ou seja, maiúsculo, em negrito, tá? Tinta forte. Aqui ele faz uma citação direta, tá vendo aqui como tá no meu compartilhamento? Eu não quero que você faça. Uma aluna da outra turma me perguntou, mas professor, se acabar aparecendo uma citação dessa direta, o senhor vai me dar 0? Eu falei, não vou. Vai me descontar ponto? Também não vou. Também não vou. Se você utilizar uma, duas, três, de modo razoável, o seu texto tem 10 páginas, 3 citações diretas, ou seja, se você de modo razoável, né, conseguiu não encher seu texto de citações diretas de mais de 3 linhas, em que há esse recuo, a fonte passa a ser 11, tá? O espaçamento não é um e-mail entre as linhas, é um espaçamento simples. Se você evitar isso, ótimo. Se você achar que um parágrafo é muito importante, coloque, não tem problema, não vou lhe descontar ponto nenhum. Eu não quero um trabalho, como uma vez eu vi uma dissertação, que praticamente era só citações diretas de mais de 3 linhas. Né? E aí a dissertação ficou enorme e pequena ao mesmo tempo. Enorme número de páginas, pequena com o texto do próprio autor. Aí aqui no tópico 4 vai falar do Agamben, né? A questão da vida nua. Mas o primeiro introduziu, explicou quais são as hipóteses da problemática. O segundo apresentou a Hannah Arendt. O terceiro levantou a problemática. A quarta colocou outra visão de confrontação ou de desenvolvimento da interpretação ou de complementação a partir do Foucault e da própria leitura do Agamben sobre Hannah Arendt. Tá? E aí termina, faz as considerações finais. Eu geralmente escrevo no tempo verbal passado. Começo dizendo, bom, esse texto tratou sobre isso, aquilo, colocou essa problemática, trabalhou essas hipóteses, e aí então se pode concluir que as hipóteses levantadas na introdução, elas se confirmam. Isso é um modelo assim mais tradicional, clássico, eu nem escrevo assim, na verdade. Mas eu coloco assim no tempo passado. Bom, o texto tratou disso e tratou daquilo no primeiro parágrafo. E aí, depois no segundo, eu já vou repetindo as minhas conclusões, repetindo e definindo de modo elencado, né, para ficar bem resumido, para fazer com que um leitor que queira ler rapidamente o meu artigo, ele consiga, só lendo o resumo, só lendo a introdução e a conclusão, entender o que eu quis dizer, levantando todas as questões e todas as hipóteses. E aí ele já entendeu todo o meu tema. O Andrei fez um comentário aqui importante. Tomar cuidado com conclusões muito incisivas, muito peremptórias, muito
muito conclusivas, né? Conclusões muito conclusivas, outra redundância. Conclusões, como se você estivesse resolvendo o problema, todo o problema do ser na filosofia, não. Resolvendo todo o problema da justiça no mundo, não. Você pode também, nas conclusões, dizer que algumas coisas ficaram mesmo incompreensíveis no texto, faz perguntas na conclusão. São considerações finais, né? Mais do que conclusões. São considerações do fim do texto. Você pode dizer muitas coisas ainda precisam ser ditas sobre esse tema, coisas ainda não foram entendidas pelo autor, pelos autores, pelas autoras, pelo autor, pela autora, autor. E então você termina assim, você pode encerrar dizendo que muitas coisas ficaram inconclusivas e levantando várias questões e dizendo que ainda é preciso saber isso e aquilo. Algumas questões não tratadas pelos temas que você lidou, pelos autores que você citou, você quer colocar como questões que você não viu que são importantes, dizendo por que são importantes. Lembrando, aqui na introdução, uma coisa que é super importante eu acabei deixando para trás, que é praticamente algo que é o mais central da introdução, que não é o de apresentar problema, hipótese. E o resumo já faz isso. A introdução tem que fazer isso, apresentar problema, hipóteses, tá? Mas ela especialmente tem que apresentar justificativa. É o seu ônus retórico da sua produção acadêmica. Você tem que apresentar do porquê você está escrevendo isso, por que isso é importante, por que você está tratando disso hoje, né? Na Amazônia, nós somos de Belém do Pará, de Belém, né? Na Amazônia, no Brasil, na atual crise pandêmica, atual crise política, democrática no Ocidente. Né? Por que você está tratando disso? Por que isso é importante? Você quer apelar para argumentos identitários? Pode. Por que isso é importante? Você que escreve no seu lugar de fala, de gênero, de etnia, de localidade urbana ou rural. Você aqui elaborando justificativos de por que esse tema é importante, por que ele está sendo revisitado, por que ele ainda é atual. Alguns temas, na minha visão, são tão atuais, não desatualizaram nunca como a tragédia grega, que nem precisariam de justificativa. Mas é óbvio que precisa. Tem que colocar a justificativa. Justifique. Por que você está escrevendo sobre isso e não sobre outra coisa? Difícil, né? Difícil, porque você tem que lidar com temas que lhe exigem um esforço argumentativo. É aquela questão de se lidar com a própria morte, né? Com as próprias limitações, um desafio de se deixar um texto que vai ser lido depois, revisitado, você que vai mudar depois, vai amadurecer como acadêmico, acadêmica, vai ter que encarar esse texto de início de semestre, encarar as suas limitações no meio da pandemia, etc. É disso que eu estou tratando quando eu falo sobre como escrever é difícil, porque lida com a nossa finitude, com a nossas limitações humanas e de formação mesmo, de problemas de formação, e limitações bem contemporâneas, que é a crise, essa pandemia, essa crise política, econômica que nós vivemos, ambiental, com toda certeza, nós que somos da Amazônia. Ok, referências bibliográficas. Olha, começo dizendo que aqui o modelo que eu apresento a vocês tem essa problemática, né? Acabou seguindo as regras da revista Complexas. Eu poderia ter colocado um modelo que segue à risca as regras da BNT. Mas eu prefiro colocar um modelo real, atual, e que lide já com essa problemática, que é de você se deparar com uma revista que lhe exige outras regras, que não as da BNT. Então, eu acho bem interessante isso. Isso é bem concreto a questão. E que se coloca referências bibliográficas, né? Você coloca na ordem alfabética, tá? Por isso aqui começa com a gama e começa com A, né? Se tiver um outro autor que começa com A, você tem que ver a ordem alfabética da segunda letra, né? Óbvio. E aqui, né? Aqui a citação, a gama e vírgula, Giorgio, a gama em caixa alta, vírgula, espaço, caixa baixa, com a primeira letra em maiúscula, Giorgio, ponto, espaço. Aí o título da obra que você utilizou lá no corpo do texto. Tá? Aqui, estado de exceção.
Está em itálico, mas na verdade eu quero que você coloque em negrito. Tá? Em negrito. Ponto. Espaço. A cidade de onde foi publicada essa edição traduzida para o português. No caso aqui, o estado de exceção traduzido pela Boitempo, que é uma editora de São Paulo. Então, São Paulo, 2 pontos. Espaço. Boitempo. Não precisa ser editora Boitempo, pode ser só Boitempo. Não precisa ser editora da Universidade Federal do Pará, pode ser UFPA ou então EDUFPA. Tá? Vírgula, espaço. E o ano da sua edição, da sua publicação. Né? Ponto final. Perfeito. Isso significa que se você citou esse livro lá no corpo do seu texto, você falou Agamben, vírgula, 2004, vírgula, P ponto, né, número da página. Fecha parênteses, ponto final. Acabei aqui engolindo a questão dos espaços, mas está subentendido. Se você fizer a citação de um mesmo autor várias vezes, várias obras deles usadas, você pode, para não repetir o nome, você faz esse underline, né, que é essa linha embaixo, que não é o hífen, é a linha, fica bem embaixo. Se eu não me engano, 5 vezes ou 6 vezes, agora eu me esqueci. Depois eu escrevo para vocês. Segue a ordem alfabética, né? Às vezes, você utiliza 2 obras do mesmo autor, em que essas 2 obras diferentes do mesmo autor possuem, coincidentemente, o mesmo ano de publicação. Então, vamos supor aqui que o texto da Hannah Arendt, Escritos Judaicos, é do ano 2006. E depois tem outro texto da Hannah Arendt, que é de outra editora, esse texto de outra fase do pensamento dela, Crises da República. E vamos supor que ele fosse de 2016 também, e não de 17 como está aqui. Como você vai fazer a diferença lá no corpo do seu texto, para o leitor saber, ou a leitora saber, que você está lendo a citação que se refere aos escritos judaicos e não ao Cristo da República? Aí você colocaria assim, 16 A minúsculo, e no outro, Crise da República, São Paulo, Perspectiva, 2016, B minúsculo. E aí você coloca aqui no final, nas referências, como também no corpo do texto, lá entre parênteses. Um exemplo disso, aqui, olha, nessa página, aqui no meio do parágrafo, do último parágrafo. Nas palavras do próprio Agamben, abre parênteses, 2017, A minúsculo, viu? Vírgula, espaço, P ponto, espaço, 24, que é o número da página, fecha parênteses, vírgula, e aí ele inicia aqui, o autor aqui inicia, nós iniciamos a citação direta, entre aspas. Lembrando que é possível você tirar o nome do autor de dentro do parênteses, né? E colocar só o ano e a página, nesse estilo que eu acabei de ler aqui. É possível. Você faz assim. Segundo o próprio Agamben, você só abre a data e o número da página. É possível colocar assim também. Era possível colocar aqui 2 pontos antes da citação direta. Poderia isso aqui ser feito assim, olha, nas próprias palavras do Agamben, 2 pontos, abre aspas, faz a citação direta, e aí, ao final, abre o parênteses, coloca o nome do Agamben em caixa alta, sobrenome dele, Agamben, vírgula, 2017, A minúsculo, vírgula, espaço, P, ponto, espaço, número da página, fecha parênteses, ponto final. Poderia ser assim. Ou então, nem sem ponto final, põe uma vírgula depois da citação e continua o texto. Pode ser assim também. Mas por que então há, repetindo, para quem não entendeu, esse A minúsculo aqui depois de 2017? Porque provavelmente não, está aqui mesmo nessa página. Há uma citação do Agamben, Meios Sem Fins, Notas sobre a Política, Belo Horizonte, editora autêntica, podia ser só autêntica, tá? Autêntica editora, poderia ser só autêntica, vírgula, o ano da publicação, A minúsculo. Por quê? Porque existe também uma citação aqui do Uso dos Corpos, que é um outro livro do Agamben, último volume, né, do Projeto Musashi, uma informação não faz diferença nenhuma. O nome da cidade, a editora, e olha só, coincidentemente, uma obra diferente, de uma outra editora, do mesmo autor, mas que o ano é o mesmo, né, de publicação, 2017. Como é que o leitor vai saber de qual obra você está citando aqui nessa citação que eu acabei de fazer aqui, entre aspas, do Agamben? Como eu vou saber que é do Meios Sem Fins e não do Uso dos Corpos? Porque tem um ano e um A minúsculo aqui. E lá nas referências também, ó, um ano e o A minúsculo. Agora eu sei. É do Meios Sem Fins e não do Uso dos Corpos. Olha, como essa aula está sendo gravada,
eu não consegui falar mais exatamente como eu queria, né? Alguns comentários assim que não seguem o rigor das regras e que revelam também o modo como eu escrevo. Mas eu posso comentar isso no grupo do WhatsApp ou assim que eu encerrar a gravação. E eu vou encerrar aqui a gravação. Agradecer aqui a participação de vocês por assistirem a aula, mas continuo na live para ouvir de vocês as críticas de vocês. Por que vou encerrar a gravação? Porque vocês também se sentem à vontade para fazer as perguntas, não ficar tolhida, achando que a pergunta é boba e tal, porque eu vou publicar isso no YouTube, né? Então não se preocupem, vou ler aqui já já o chat, o bate-papo, tá? E eu agradeço, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado, tchau.